E sempre que eu falo sobre análise dimensional, né, análise de unidade de medida, na prova do ITA, os meus alunos da turma que eu tenho de monitoria sempre dizem que é a parte que eles acham mais difícil junto com o eletromagnetismo, porque eles acham abstrato demais, eles não conseguem entender de fato como trabalhar com aqueles valores. Né. Eu sempre digo que é um exagero, mas aí veio a primeira questão da primeira fase, que envolveu o constante de Planck com momento angular, e aí eles ficaram assim, tá vendo, professor? Ninguém conseguiu fazer essa questão. É uma questão muito difícil, a análise dimensional é muito difícil. E eu disse para eles, calma, calma, que não é bem assim, né? Aquela questão era difícil porque vocês não dominavam bem os conceitos de física moderna, né? Mas na maioria das vezes as questões de análise dimensional do ITA são tranquilas. E aí eu fui surpreendido quando eu fui fazer essa questão aqui, porque a questão número 4 ela é muito simples, ela é trivialmente simples e é uma questão de análise dimensional, o que felizmente comprovou o que eu sempre falo para eles, né? Mas então, como de praxe, eu vou pedir para você que pausa e leia o exercício. E a primeira vez que eu não vou ler o exercício por agora, porque eu quero fazer uma discussão bem rapidinha sobre calor, né? Porque é o que a gente vai usar no segundo exercício, mas vai ser uma discussão muito rápida porque calor é uma coisa bem simples de se trabalhar. Mas então pause e tenta ler, que eu já vou para a explicação, tá certo? Então, calor. Calor, eu posso vir com aqueles jargões, né, que todo professor fala, aquele formulismo de dizer calor é uma energia térmica em trânsito. É uma coisa bonita de se falar, né, uma coisa que assim chama, salta aos olhos. Poderia falar para você que é errado falar que hoje o dia está quente, né? Calor não é um estado de, por exemplo, está quente hoje, mas eu poderia falar desse jeito, só que também não é interesse da aula. Quando a gente está falando da propriedade física do calor, a gente está interessado em duas delas, né, que é o calor específico e o calor latente. E aí, para te resumir bem enxuto o que é cada um deles, eu sempre uso assim: pensa que se você está esquentando algo, né, aquilo vai depender exatamente do material que você está esquentando. Se você esquentar um óleo, um azeite, é diferente de você esquentar uma água, né, que é diferente de você esquentar, não sei, um óleo, já falei, né? Então é sempre qualquer líquido, estou dando exemplo de líquido, mas poderia estar falando de um sólido também, né? É mais rápido ou mais lento para se esquentar ele, né, para ganhar ganhar temperatura. E quando eu estou falando disso, estou falando de um coeficiente que vai fazer isso, né, acontecer, um coeficiente que é específico do material. E eu normalmente estou falando de um calor que a gente chama de específico, justamente para isso, né. Tem gente que fala de calor sensível também, né. Agora, calor latente não, calor latente é o contrário. A sua velocidade não, a sua temperatura já estabilizou, você não tem mais ganho ou perda, só que agora você está tendo uma mudança de estado. Então, se eu estou falando de uma água, eu estou condensando a água, eu estou falando que minha água deixou de ser líquida para virar gelo. Se eu estou falando de um processo de vaporização da água, eu estou falando que o quê? Que minha água está se transformando em gás, transformando em vapor. Está tendo uma mudança de estado, tá certo? E é interessante para entender isso, você sempre formular na sua cabeça esse gráficozinho. Esse gráfico aqui eu sempre falo com meus alunos: gente, desenhe o gráfico, sabe? Não tem erro. Se for desenhar o gráfico, você vai acertar a questão. Então eu sempre falo para eles desenhar o gráfico. E o que a gente tem no gráfico? A gente tem aqui um aumento de temperatura. Nesse gráfico está em função do tempo, né? Eu tenho aqui um aumento de temperatura. Então aqui eu estou falando de um calor sensível, né? Então eu estou falando aqui de um calor específico. Quando eu estou falando desse calor aqui, eu estou relacionando com um coeficiente específico e tudo mais. Estou falando daquela formulazinha QMCT, né? Que macete que eles costumam dizer no ensino médio. E aí, tá vendo que aqui eu tenho uma estabilidade? Aqui eu não tenho uma variação da temperatura. Então aqui não faz sentido eu considerar esse T aqui, porque eu não estou variando a temperatura, eu estou simplesmente mudando o estado. E aí eu vou depender de outro coeficiente, mas não o coeficiente específico da água, mas sim o coeficiente latente do material. Pode ser da água também, mas o coeficiente latente dele. E aí, para falar disso, estou falando de uma fórmula que é o QML, né? Justamente relacionar a massa do que eu estou transformando com o seu respectivo calor latente. Isso daqui vai me dar, né, o número de calorias que eu preciso. Certo? Para relacionar trabalho também é bem simples relacionar trabalho com calor, com esse Qzinho, né? A gente já cansou de ver isso, o teorema do trabalho e tudo mais. Então, acho que é só isso que a gente precisa de fato para resolver a questão, tá certo? Agora sim eu vou pausar e ler com vocês e explicar justamente porque eu falei essa breve revisãozinha de calor, né? Vocês vão entender agora, mas vamos ler então bem rapidinho. Um maratonista de 80 quilos corre meia hora em um local protegido do sol, mantendo uma velocidade constante de 20 quilômetros por hora. O trabalho exigido pelo exercício por unidade de massa e distância é de 0,60 quilocalorias dividido por
quilogramas vezes quilômetros. Então é bem difícil de ler isso daqui, né? Desconsiderando o efeito de ganho e perda de calor por radiação de corpo negro, faça o que se pede levando em conta 1 caloria igual a 4,2 joule. Então já te deu aqui a medida de conversão, certo? E eu achei interessante essa questão, essa parte do ganho de corpo negro, ganho e perda de radiação de calor por parte do corpo negro, né? De radiação de corpo negro. Porque ele deve ter pensado, não, o aluno do turma ITA está muito preparado, então ele deve bater o olho nisso aqui e pensar, não é só isso, né? Deve ter algum peguinho aqui. E de fato era só isso, né? Então chega a ser irônico. Ele colocou aqui justamente para você não perder tanto tempo quebrando a cabeça se tinha feito conta errada. Primeira questão pede para você calcular o trabalho total, tranquilo, né? Calcular em kJ, simples. Segunda questão fala, define-se então que a eficiência do exercício como razão entre o trabalho realizado e o custo metabólico total do exercício, que é uma energia total consumida pelo organismo. Então beleza, ele foi lá aqui e falou para você, ó, a gente vai falar então de um tal rendimento que seu organismo vai ter, a gente relaciona esse rendimento dessa forma e é desse jeito que você vai trabalhar, tá certo? Então, partindo do jeito que a gente já te deu a fórmula do metabolismo pelo rendimento, considerando que a eficiência da corrida descrita é de 60%, calcule o volume de água que precisa ser evaporado para manter constante a temperatura do atleta. Então, assim, para o atleta manter a temperatura sempre, né, considerando que ele rendeu 60% do potencial do corpo dele, né, e então nessa expressão a gente vai considerar ela como 0,6, né, daquele jeitinho que a gente já conhece, quanto que vai ter que ser evaporado para manter essa temperatura constante. Então, uma questão bonita, uma questão simples, né? Mas vamos resolver ela bem rapidinho aqui. Então, a letra A, vou só reescrever os valores aqui. Isso aqui foi o que ele me deu, né? Esse 0,6 quilocaloria dividido por quilograma, quilômetro. Isso aqui ele deu, vou até circular aqui para você, né? Vamos partir disso daqui que foi o que de fato ele deu como nossa relaçãozinha. Vamos só reescrever os outros valores, porque a análise dimensional você sabe, a gente vai juntando tudo, né, e vendo o que dá para cortar, porque na verdade vai ser uma soma de tudo isso, né, uma bagunça generalizada. Tá vendo que aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho então um 80 quilos, eu tenho uma velocidade aqui, né, 20 km por hora, e eu também tenho aqui um meia hora, né, que vai ser meio H, certo? Então, vamos só escrever isso daqui. Então, tem aqui meu peso dele, né? 80 quilos. Eu tenho também minha velocidade, né? Que vale quilômetro por hora, vezes meio. Meio que? Hora. Então, essa hora com essa hora vai embora. Esse quilômetro com esse quilômetro também vai embora. E esse quilograma também vai embora com esse quilo. Então, olha como ficou simples. A análise dimensional, na verdade, é uma multiplicação de todos esses valores aqui. E isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar justamente o que eu quero saber, né? Que é a minha caloria gasta, né? Minha caloria desprendida. Então, essa multiplicação aqui, se você fizer essa multiplicação, eu já fiz aqui, ela vai dar 480 quilocalorias. E ele já te deu a relação de 1 para 4,2, né? Que a gente usa para fazer a conversão, né? Quando a gente está falando de joule. Joule unidade que a gente vai ter que usar para falar de energia, né? Então, aqui eu vou ter o quê? 480, faz sua regrinha de 3, né? Esse aqui eu quero transformar isso aqui em eu quero transformar isso aqui em joule, eu tenho aqui em quilocaloria. Quando você multiplicar por 4,2, você vai chegar no valor de 2016 quilojoules. Então, é só isso a questão, a letra A. E na letra B, o que a gente tem para resolver aqui? Então, vamos dar uma lida de novo, bem rápida, né? Só para a gente fazer a modelagem da questão, porque ele não deu de cara o que a gente precisa, né? Mas ele deu em palavras. Ele me disse que a eficiência do exercício é a razão do trabalho com o custo metabólico. Então eu posso escrever isso aqui mais ou menos desse jeito aqui, né? É igual a WQ, certo? E aí o que eu vou ter aqui? Bom, eu tenho uma relação de trabalho com o Joule, que eu já conheço, né? Já conheço lá das leis da termodinâmica, quando a gente aprofunda mais no estudo de calorimetria. E eu já tenho aqui minha eficiência, que vale 0,6. Então, tudo que eu quero achar é o Q isolado, né? E aí, por que isso é interessante? Por que achar o Q isolado é bom? Porque isso faz diferença pra gente? Porque se a gente tem o Q, aí fica muito simples resolver a questão, né? Porque aí eu vou ter o quê? O calor latente da água, que já é dado na prova do ITA, vale 2.400. Vou ter também a minha relação com o meu Qzinho, vou precisar achar minha massa. Minha massa tem a relação de 1 para 1 com o volume da água, porque você lembra, 1 kg de água equivale a 1 litro de água. Ele quer saber exatamente o volume que evaporou.
Aí fica simples, né? Se eu achar a massa, eu tenho a relação 1 para 1, achei o volume. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu só vou reescrever aqui para vocês e vocês vão ver como fica simples, né? Vocês podem até pular o resto do vídeo, porque agora é realmente muito trivial. Ó, é exatamente a relação que ele me deu. Eu tenho quanto que vale o E, ele me falou que vale 60%, então é 0,6. Eu tenho quanto que vale meu trabalho também. O trabalho ele vai valer exatamente minha energia, né? Minha energia, então, vale 2016, né, que a gente tinha achado. Isso aqui dividido pelo meu Q. E aí agora, achando o Q, né, você vai ver eu passando meu Q para cá, eu vou passar isso aqui dividindo, vai ficar então 2016 dividido por 0,6. Isso daqui vai dar 3.000, eu coloquei aproximado? Não, mas eu vou escrever o valor exato, 3.360, isso aqui em kilojoules, obviamente, né. Achamos, beleza, achamos quanto que vale nosso Qzão. E agora? Bom, agora vem a parte que entra o calor latente em si, né? A gente tem quanto que vale o calor latente da água, 2.400. A gente vai fazer o quê? Jogar na formulazinha, QML, né? Q igual a ml. Tenho quanto que vale isso aqui, vale 3.360. Quero achar a massa e tenho também o calor latente. Agora fica muito simples, né? Que é só passar dividindo para cá. Isso daqui vai dar quanto? 1,4. 1,4 quilogramas. Achamos a quilograma, relação 1 para 1, 1 quilo, 1 litro. Beleza, então 1,4 litros. M é igual a 1,4 litros. Tranquila demais, não é? Eu achei a questão mais simples. Se ficou alguma dúvida nessa questão aqui, comenta aí nos comentários. Eu estou achando bem legal a interação de vocês no comentário. Na última questão, os alunos se ajudando e tudo mais, achei sensacional. Ficou alguma dúvida? Não deixe de comentar, comenta aí embaixo, vamos discutir a questão. Ficou dúvida na questão de relação trabalho com energia? Comenta aí que a gente vai fazendo uma discussão aqui embaixo bem legal, tá certo? Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos que também estão se preparando para esse tipo de vestibular. E a gente se vê na questão número 5, 5 e 6, que eu vou te falar que se preparem, né? São questões que vão dar trabalho, certo? Até mais.